Oi, gente. Vou buscar uma água ali. Tudo bem com vocês? E aí? Hoje eu vim falar sobre fio a fio. Tanta gente pede para eu falar sobre fio a fio. Então, gente, muitas pessoas me perguntam como fazer um fio perfeito, qual que é o segredo de fazer um fio perfeito, né? Eu posto os meus trabalhos e muitas pessoas perguntam como fazer esse fio tão preciso, tão fininho. E é claro que muito treino e conhecimento da técnica, mas aqui eu vou passar alguns detalhes para vocês, tá? Hoje eu vim aqui com muita vontade de passar uns segredinhos para vocês, tá? E depois, no final da live aqui, eu tô querendo até passar a técnica aqui, ó, passo a passo da técnica, a engenharia dos fios, tá bom? Ó, então assim, uma coisa que eu falo muito com os meus alunos é focar em um fio de cada vez, tá? Você tá fazendo um fio, vamos focar nesse fio. Um fio de cada vez. Porque o que acontece? A gente tem mania de pensar assim, nossa, eu tenho uma sobrancelha para fazer. Então a gente fica preocupado com o contexto todo, com a sobrancelha toda. E aí você divide aquela somatória daquele fio, enquanto você tem que preocupar com um fio. Quando você se preocupa com um fio, você consegue fazer ele com excelência. E de fio em fio, você faz uma sobrancelha sensacional. Então, você termina um fio maravilhoso, porque você colocou toda a sua preocupação nele e dedicação nele. E aí, ele ficou ótimo. Você conseguiu realizar aquele trabalho maravilhoso. E aí, você passa para o segundo fio. E aí, mais uma dedicação nesse segundo fio. E assim você vai conseguindo fazer sequências de fios perfeitos. Quando você se dedica um de cada vez. Aí você vai, cada vez mais vai somando. Quando você viu, você terminou uma sobrancelha maravilhosa. Porque foi passo a passo. É como você entrar numa escola e você já querer ir lá para a faculdade. Não tem como. Então você vai seguir os passos primeiro ali na escola, no ginásio. Então vai de passo a passo. A mesma coisa, eu cito a engenharia dos fios. Nós vamos fio por fio. O próprio nome já diz, fio a fio. Então quando você passa uma dedicação em cada fio, a sua entrega ela é mais perfeita e assim você consegue um resultado melhor, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu falo isso muito com as minhas alunas. Dedique a cada um. Não preocupe com a sobrancelha total. Preocupe com um fio de cada vez. Você fez um fio perfeito? Então vamos pro segundo e assim vai, ok? Outra coisa, o fio ele tem um encaixe perfeito. Tá? Então nós precisamos de preocupar aonde que nós vamos colocar esse fio. Daqui a pouquinho eu vou passar para vocês aqui a engenharia dos fios e vocês vão entender isso. Quando a gente coloca o fio no local certo, o segundo, o terceiro e as outras fases, porque as sobrancelhas elas são fases, né? Fase 1, fase 2, fase 3, uma vem fechando e são sequências, uma vem encaixando na outra. Quando a gente coloca o fio no local correto, a segunda sequência ela vem e se encaixa, tá? Quando a gente coloca o fio no local errado, aí a próxima sequência ela já se perdeu, então ela já fica perdida no caminho, sem onde se encaixar. E aí é o que acontece muitas vezes com as sobrancelhas que sombreiam, que ficam chumbadas, que ficam toda chapada, que muitas pessoas falam assim, nossa, eu fiz fio a fio e
e a sobrancelha misturou toda, sombreou, chapou. O que aconteceu? Muitas das vezes, esse é o segredo. Porque a pessoa, na hora de confeccionar ali a engenharia dos fios, ela não soube sequenciar esses fios no momento correto, no encaixe perfeito, e não deixou o local certo para o próximo encaixar. E aí eles se misturaram. E os fios se misturando, eles chumbam, tá? Eu não vou dizer nem que sombreia, ele chumba, porque a gente está trabalhando numa profundidade e com tinta pura. Então, ele vai chumbar mesmo. Vai ficar aquela sobrancelha assim, parecendo aquela... bem forte, bem chumbadinha. Então, não fica aquela sensação agradável quando vista, parece que tá tudo misturadinho, tá? Então esse é um ponto, é outro ponto importante para você que quer fazer a sua sobrancelha fio a fio ficar realmente aquele fio bonito, aquele fio parecendo uma realidade. Outro ponto importantíssimo é você simular a realidade do fio da cliente. Por quê? O que é uma sobrancelha realista? Uma sobrancelha realista é você simular a realidade do fio da sua cliente. Por quê? Eu tenho uma realidade, você tem uma realidade de fios, a outra cliente tem uma realidade. Por quê? Eles variam, tá? Uma sobrancelha, ela é mais retinha e outra sobrancelha aqui na frente ela é muito em pezinha, a outra ela já vem mais chanfradinha. Então, quando a gente vai desenhar o fio, a gente precisa entender a engenharia do fio do cliente. Não é a gente chegar lá e fazer o que a gente entende ou o que a gente aprendeu em curso e desenhar aqueles fios técnicos no rosto do cliente. Isso, nós vamos ter um resultado de sobrancelhas carimbadas, tá? Por quê? Porque quando a gente encaixa os fios na realidade do cliente, a gente vai ter uma realidade. Porque o que a gente fizer vai somar aos dela e perdão, e vai ficar natural. Por quê? Porque elas vão estar jogadas para o mesmo lado, para o mesmo ponto, com a mesma realidade, com a mesma curvatura. Então a gente consegue entregar um resultado muito mais natural, tá? Isso, quando eu comecei, foi um dos pontos que mais me incomodou. Quando eu fazia os cursos, era aquela... Isso há 8 anos atrás, né? A gente fazia aquelas técnicas que pareciam mais aqueles pau a pau. Tem gente que fala que é pau a pau. Aquelas cerquinhas, era tudo muito um do lado do outro, tudo muito certinho. E ficava muito artificial. E isso foi me incomodando muito. Ao longo do tempo eu falei, gente, mas isso não tá legal, isso não tá legal. E eu fui estudando muito as sobrancelhas das pessoas e fui percebendo as diferentes posições de fios. E eu falei, gente, a verdadeira realidade, a verdadeira sobrancelha realista é a gente desenhar a realidade do meu cliente, né? Da minha cliente. Então, quando eu simulo a realidade da minha cliente, sim, eu estou entregando uma técnica realista. Foi aí que eu desenvolvi o microblading realista. Essa técnica é minha, é uma das minhas 7 técnicas de sobrancelhas, tá? Ao longo do tempo, de muitos estudos, eu fui desenvolvendo as minhas próprias técnicas. E para que eu entregasse um resultado melhor. E aí foi ficando muito natural, tá? E outra coisa que conta demais é a gente seguir as medidas do cliente. Um ponto que eu vejo é quando o profissional não segue as medidas da sobrancelha, faz uma leitura, visagismo, e isso entrega
um design artificial para o cliente. O que é isso? O que é um design artificial, Marli? Não estou entendendo. Quando você olha para uma pessoa, um amigo ou alguém que você encontra na rua, bate o olho nessa pessoa e olha para a sobrancelha dela e fala assim, nossa, ela tem micropigmentação. Quando você olha e bate de cara e vê assim, nó, tem micropigmentação e aquela coisa te incomoda, isso está artificial. Porque a micropigmentação, ela não é para ser dessa forma. Ela tem que ser de uma forma natural, para que você olhe para a pessoa e você sinta que ela está bonita, você sinta que ela está assim, nossa, você está mais bonita, você está mais jovem. E você até pergunta para ela assim, o que você fez? Você fica sem entender o que ela fez, tá? Quando a pessoa fica com cara de micropigmentação, gente, isso não é bonito, tá? Não é bonito. É bonito o trabalho natural, que você olha pra pessoa e acha ela bonita. Eu vou até perguntar aqui pra vocês. Vocês acham que a minha sobrancelha é natural ou artificial? Pode falar aí. E eu vou falar pra vocês que a minha sobrancelha não é das mais naturais, tá? Comenta aí pra mim, por favor. Quem acha que é natural, quem acha que é artificial. Isso é muito legal. A gente precisa de interagir. Vamos interagir. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Porque eu recebo muitos elogios das minhas sobrancelhas, tá? Eu gosto das minhas sobrancelhas. A minha sobrancelha é uma técnica de shadow, tá? Eu gosto da técnica de sombra. As sobrancelhas fio a fio são as mais queridinhas. Todo mundo ama a sobrancelha fio a fio. Eu, particularmente, gosto das sobrancelhas shadow. Eu gosto da técnica de sombra, porque eu acho que a gente fica mais glamurosa, fica mais elegante. E, ó, aqui teve gente que já falou que é natural, já teve gente que falou artificial. É isso aí, gente. Legal. Eu quero participação mesmo. Pode ser sincera, falar o que vocês acham. E é isso aí. Bacana, obrigada por participar, tá? O importante, gente, o que importa isso? O que isso tem que importar pra gente? A gente tem que estar feliz com a gente, tá? Isso em primeiro ponto. Então, assim, a micropigmentação, ela tem que te atender. Você, em primeiro ponto, você tem que buscar um profissional que vai te atender dentro da melhor técnica. Ok? Então, muitos alunos me perguntam, Marli, qual técnica que é a melhor para eu atender meu cliente? Fio a fio ou shadow? Eu falo para minha aluna a seguinte resposta. A melhor técnica é aquela que você domina e que você vai atender melhor o seu cliente. Porque não adianta eu falar, melhor é fio a fio, sendo que ela faz melhor é a shadow. Melhor é a shadow, sendo que ela faz melhor é fio a fio. Então, faça bem feito. Por isso que eu sempre estimulo os meus alunos a dominarem todas as técnicas. Porque a partir do momento que você abre o seu estabelecimento para atender os seus alunos, os seus clientes, você tem que estar apto a atendê-lo em todas as técnicas. Para que ele saia satisfeito naquilo que ele procurar. Né? Então, isso é muito interessante. Eu depois um dia eu vou vir aqui contar sobre a minha história, que é muito interessante, o porquê que eu vim parar na micropigmentação, e foi por causa de uma necessidade que eu tive minha na micropigmentação e que as profissionais da cidade não faziam uma técnica que eu precisava, que era paramédica. Mas esse é um tema para uma outra live que eu vou contar outro dia, vocês fiquem ligados, que é uma história legal e eu vou contar, tá? Então, gente, vamos lá. Mas vamos continuar aqui para eu não perder, porque tem muita coisa para passar para vocês. Então, aqui, ó, tem muita gente que me pergunta, eu quero fazer fio a fio e eu posso fazer fio a fio? Sim, pode fazer fio a fio. Porém, a fio
ela é uma técnica que, de repente, ela não vai ficar tão bonita em todas as sobrancelhas. Por quê? Se a sobrancelha é muito ralinha, vai ficar um pouco artificial, vai ficar assim, nossa, parece uns fiozinhos ali. Aí ela já precisa de uma técnica mais especializada, um fio ultra realista, né, que é o microblade ultra realista. A gente precisa de agregar técnicas. Então, é por isso que é importante a gente juntar conhecimento, estudar mais. Porque quando a gente fala de fio a fio, o fio a fio em si, ele é básico, tá? Só que aí a gente tem técnicas somadas a ele que melhoram essa técnica, tá? Então a gente vai ter aí a ultra realista, que vai ser uns fios mais cheios, que eu tô querendo ensinar pra vocês aqui no final da live. Se vocês mandar aviãozinho aí e lotar essa live aqui, eu vou passar essa técnica aqui hoje pra vocês, tá? Vou ensinar o passo a passo todo aqui, ó. Treinamento de fio a fio, passo a passo. Então, gente, manda um aviãozinho aí, chama um amigo pra essa live. Vamos lá. Então, é interessante a gente analisar essas sobrancelhas, tá? E como assim, Marli? Por exemplo, se a cliente tem muito pelinho aqui no início e aqui ela é muito ralinha, só o fio a fio, só o microblading não vai ser suficiente. Por quê? Porque a gente precisa de simular uma realidade de fios como aqui no início. Então, a gente precisa de fazer uma técnica apropriada, uma técnica que vai aproximar aos pelos da cliente, simulando a realidade dela. Isso a engenharia, ao volume de pelo. Por isso que é importante a gente estar sempre em aprendizado, para estar sempre apta a atender a todo tipo de cliente, tá? Porque às vezes você vai fazer uma técnica que não está adequada àquele tipo de cliente e seu trabalho não vai ficar bonito. Então, é muito importante a gente saber que tipo de trabalho para cada cliente, tá? As minhas clientes até elas costumam dizer, eu falo assim, que trabalho você deseja, que você pensou alguma coisa, fala assim, e geralmente elas me falam assim, Marli, você é quem sabe o que é melhor pra mim. Eu adoro ouvir isto, porque isso realmente o profissional é quem entende o que é melhor para o cliente. Porque muitas vezes o cliente ele tem desejo. Eu tenho desejo de ter uma técnica de fio a fio, eu tenho desejo de ter uma técnica de sombra ou uma mistura, mas às vezes não vai ser a ideal para ele. Então, essa conversa com o profissional ela é muito importante. E o profissional ele precisa de sentir a cliente, precisa de sentir a cliente, os gostos. Porque às vezes, por exemplo, também a cliente, a profissional vai fazer uma sobrancelha muito naturalzinha lá na cliente, e a cliente não é nada de natural, ela gosta de alguma coisa mais empoderada, mais realçada. Então a gente precisa de fazer algo que vá somar a nossa cliente, que vá valorizar, tá? Então isso aí é muito importante, a gente conhecer o nosso cliente. Ok? Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Vou pegar a caneta aqui, cara. Pode ficar à vontade. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pode ficar à vontade, aproveitem para tirar alguma dúvida que vocês tiverem. Eu adoro quando vocês perguntam. Então, quando não fazer o fio a fio, só um fio a fio? Bom, é uma decisão muito difícil, porque, por exemplo, nem todas as clientes aceitam a total decisão do profissional. Graças a Deus, eu não tenho tanta dificuldade com isso, porque as minhas clientes geralmente confiam muito no meu trabalho, então elas geralmente já falam, não, o que você decidir pra mim, o que você achar, você tá ótimo, porque você entende muito mais que eu.
Quem não tem muitos fios não fica legal fio a fio? Aqui, ó, uma pergunta ótima. Quem não tem muitos fios não fica legal fio a fio? Ótima pergunta. Quem não tem muitos fios, só fio a fio não fica muito bom, tá? A gente precisa de uma técnica com uma realidade que a gente faça um volume de fios no corpo da sobrancelha, no esqueleto da sobrancelha. Por quê? Para dar uma falsa ilusão de que ali existe um volume de fio. Porque senão vai ficar falso, vai ficar muito falso. Imagina uma folha de samambaia. Entendeu? Então, tipo assim, aquela folha de samambaia só com umas folhinhas assim, parece mais ou menos isso. Então, se for somente um fio a fio, não fica bom, tá? Então, a gente tem que colocar técnicas somadas a volumes. Por exemplo, eu tenho uma técnica que é a Magic Head and Powder, que é até a técnica que eu levei para Espanha, que é uma técnica que ela cria essa ilusão de fios. A gente faz um fio a fio e ela tem uma ilusão no meio de que a sobrancelha tem um corpo com volume de fio. Essa sobrancelha serve até para quem tem alopécia. Então, assim, fica muito natural. Quem olha não percebe que não tem pelos ali. O ideal é isso, tá? Então, é muito importante a gente identificar qual que é a necessidade do cliente. Já a técnica de sombra, né, a shadow, é uma técnica que fica linda em todas as situações. Por exemplo, quem tem pelo, ela fica maravilhosa, porque ela fica parecendo aquelas, tipo assim, maquiei com maquiagem cosmética. Então, assim, fica top, sabendo escolher a cor, porque o detalhe, um outro ponto importantíssimo. A fio, a gente tem que simular a tonalidade do pelo da cliente. Por quê? Porque você está construindo fio. Se você está construindo fio, você tem que construir um fio idêntico ao fio da cliente. Por quê? O que você fizer tem que somar ao dela, para que fique real o seu trabalho. Concorda? Digita aí, concorda ou não. Agora, se você está fazendo uma técnica de shadow, que é uma técnica de maquiagem, um efeito make, essa sim você já pode jogar uma tonalidade mais clara da tonalidade do pelo da cliente, porque você está fazendo um efeito de make. E aí você pode dar uma suavizada, uma iluminada na sobrancelha da cliente. Então isso dá um glamour, fica muito legal. Fica muito bom. E a cliente, ela fica mais empoderada. Eu particularmente, Marli, amo a técnica de shadow, tá? E é uma técnica que, ao longo do tempo, ela começa a desbotar e ela também sai mais sutil, mais bonita do que a fio a fio. Mas isso, gente, é particular. Cada um é cada um. E o que cada um gosta, tá tudo bem. O importante é a gente estar feliz, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Fazer fio a fio por cima de uma sobrancelha antiga. Tem como? Gente, isso daí é uma das coisas mais difíceis que existe. Eu recebo cliente todos os dias e muitas clientes, por exemplo, vêm para mim com sobrancelhas antigas, que querem refazer, quer fazer fio a fio. Isso depende muito, tá? Da tonalidade em que ela está, isso sem contar design, tá, gente? Eu não tô falando de design aqui hoje. Vamos deixar para correção de design em outra live, senão não vai dar nem tempo para falar de tanta coisa. Vamos falar então só do fio a fio numa sobrancelha tipo sombreada, tá? O cliente voltou com uma sobrancelha de sombra. Eu quero fazer esse fio a fio. Então tá. Vamos raciocinar aqui.
eu preciso expressar a minha arte dos fios. E eu preciso que essa tela esteja limpa, ok? Ali, aquela área, ela precisa estar numa tonalidade em que eu consiga expressar uma nova arte. Ou seja, se ela tiver muito escura, não tem como pôr fio a fio, gente. Não tem. É o mais pedido, é que todo mundo quer, mas chega lá com a sobrancelha muito escura, cinza, chumbada e quer fio a fio. Não tem jeito. Por quê? Porque eu preciso de colocar uma cor além da cor que está ali para que realce. Por exemplo, se tá cinza, eu tenho que colocar além daquele cinza. Então seria um castanho escuro, muito escuro, quase preto. Vai ficar bonito isso? Não vai ficar bonito. Entendeu? Se a pessoa for muito morena, pode ser que fique bom. Isso depende muito. Agora, se for uma pessoa clarinha, se for uma pessoa loura, nem pensamento. Entendeu? Aí depende muito de qual cliente a gente vai analisar. Se for uma pessoa loura e tá com uma sobrancelha escura, não tem condição. Aí ou vai para remoção ou a gente neutraliza, tá? A gente neutraliza, mas neutralizar não quer dizer que também você vai fazer fio em cima, não. Quer dizer que você vai aproveitar as sobrancelhas para não fazer ali uma remoção. Porque tem gente que não quer remover de jeito nenhum. Porque o laser é dolorido. É dolorido, é chato, é custoso. Sim, mas é uma solução, né? Demora um pouquinho, mas resolve. A gente consegue limpar a área. Eu tenho resultados maravilhosos. A gente tem muito resultado também com a solução ácida, que terá curso em breve de remoção ácida. Gente, esse curso é maravilhoso. A gente consegue remover as sobrancelhas muito bem. Somente as tatuadas que não, tá? Mas as micropigmentadas a gente consegue solucionar, sim, com a remoção ácida. E para fazer um novo trabalho. Todo micropigmentador precisa de entender da remoção. E é muito bom. Com o próprio dermógrafo que você tem, você consegue fazer essa remoção, tá? E é muito bom. E é fácil, e é gostoso. Chega cliente para você no seu espaço e aí você vai saber como solucionar aquele caso. O curso vai ser de remoção e neutralização. O que é a neutralização? É você baixar aquela cor, tipo, tá cinza, tá azulado, você vai e volta aquela cor pra marrom, tá? Então você recupera essa sobrancelha. Na verdade, a gente não recupera a sobrancelha, a gente recupera autoestima. Porque como eu já disse aqui outras vezes, a gente não vende sobrancelhas, a gente vende sonhos. A gente trabalha na autoestima do cliente. Gente, isso é sensacional. Vocês não têm noção o tanto que é importante para a pessoa que tá com uma sobrancelha ruim ser corrigida. Então, assim, é muito lindo quando a gente pode fazer uma melhora para alguém. É muito bom. Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que muita gente fala: meu fio a fio não fixou. Eu posso retocar? Tem gente que fala assim: eu fiz a sobrancelha semana passada, não pegou nada, eu tenho que voltar para refazer. Gente, refazer sobrancelhas é após 30 dias. Por quê? Porque a pele, ela tem um período de renovação, um período de cicatrização. E esse período é de até 28 dias, 30 dias. Então, a gente precisa respeitar esse período da pele para mexer novamente. Nós não podemos simplesmente fazer de acordo com a nossa cabeça. Eu tô com vontade de mexer nisso de novo porque não ficou bom. Não. E nem ouvir a cliente: não pegou, você vai ter que mexer de novo. E outra coisa muito importante, uma semana não diz nada que não pegou. Por quê? A tinta, ela tem uma reação com o organismo.
A princípio, ela fica sobre a pele. Aparentemente, a gente tem uma sensação de que não pegou. Mas não é que não pegou. Ela tá lá sob a pele, escondidinha. Quando cai a casquinha, parece que não pegou nada. Então ela fica meio feinha, meio esbranquiçadinha. Parece que foi tudo embora. Depois, num passe de mágica, ela começa a voltar. Lá pro 15º dia, lá pro 20º dia, você vai saber que cor que ficou total. Então, a gente precisa respeitar esse período da tinta reagindo no organismo da cliente. Como que você não sabe nem como que a tinta assentou? Qual que foi a carga pigmentária? Qual que foi a quantidade de tinta que ficou ali? Se deu certo totalmente o procedimento. Se não deu, se tem qual a quantidade de falha? E aí você já está preocupado em fazer um retoque? O cliente já está preocupado em fazer um retoque? O cliente está preocupado porque ele não entende. Mas a nossa responsabilidade é orientar, tá? Então a gente orienta o cliente, vai acontecer de tal forma, assim e assim. E o cliente, já sabendo disso, ele fica preparado, tá? Então a gente precisa de respeitar o tempo do organismo com a tinta. E aí, depois de 30 dias, a gente faz o retoque. Após 30 dias, pode. Para pele, uma pele jovem, a gente faz em 30 dias. Uma pele madura, uma senhorinha, eu gosto de fazer com 45 dias, porque a gente dá mais tempo para essa pele cicatrizar, porque uma senhorinha é mais lenta a regeneração dessa pele. Então, a gente aguarda um pouquinho mais, por segurança, tá, gente? E aí, a gente faz esse retoque. E aí, com certeza, a gente vai finalizar esse trabalho. É normal dar alguma falhazinha ou outra, tá? Tem clientes que não falha. Tem clientes que não dá retoque. Mas, algumas clientes dá retoque, sim. Então, a gente dá essa assistência, a gente faz esse retoque em 30 dias, coloca ali o que perdeu, dá uma reformulada na sobrancelha geral e deixa ela mais bonita. A gente coloca mais alguns fios, tá? A gente só volta em cima dos fios que precisam. Onde não precisa, a gente não volta, para que a gente não coloque mais tinta do que necessita. Porque senão você vai fazendo acúmulo de tinta ali sem necessidade. E quanto mais tinta, mais artificial. Porque a gente tem que partir do princípio que quanto mais sutil, mais natural. Então, para que você vai colocar tinta sem necessidade? Então, vamos fazer um trabalho mais sutil. Ok? E aí, outras pessoas perguntam, mas por que meu fio, não é profissional, eu fiz o fio a fio e não pegou? Por que não pegou? Gente, isso daí é uma pergunta que, assim, muitas pessoas fazem. Tem muitos fatores que podem estar acontecendo. Bebi uma água porque eu fico falando. Peraí, ó. Até mesmo o laser tem o mesmo tempo, ou seja, 45 dias. Até o laser a gente precisa de respeitar o tempo. Sim, porque o organismo precisa de um tempo para regenerar. É a regeneração do organismo mesmo. Então, a gente precisa de respeitar, tá? Para fazer uma nova sessão, com certeza. Então, o fio não pegou. Por que meu fio não pegou? Tem várias questões aí, tá? Pode ser, a gente precisa de ir por eliminação. Por que será que o meu fio não pegou? Então, você vai olhar. Primeiro você vai checar se foi a profundidade correta, se você colocou na profundidade correta. Você checando se colocou na profundidade correta, como é que você vai saber disso? Você fez a microfissura na camada da pele correta, né? A gente abre a pele, a gente passa a lâmina, a gente sente com a mão esquerda, a gente sente
a lâmina entrando. Então, a trepidação da lâmina, ela dá a sensação pra gente na mão esquerda. Com a mão esquerda, você sente a lâmina entrando e você, eu falo que ouve pelos dedos. Então, você ouve ali, né, e sente se está chegando na camada correta. Você checa isso podendo abrir um pouquinho essa microfissura, se tá correta. Checando isso, está correto? Então, ok. Você vai checar se está na tonalidade correta. Porque quando a tonalidade também não está correta, por exemplo, se está muito claro, pode parecer que não tá pegando. Só que tá tão claro que fica parecendo que não pegou, mas pegou, mas é porque tá tão clarinho, tá faltando tinta para que realce. Então, no meio do procedimento mesmo, você pode ir lá na sua tinta, pega mais tinta, lógico, você vai tirar as suas luvas que estão infectadas, vai lá no pigmento mais escuro, põe mais umas gotinhas do escuro, faz a saturação, não precisa de passar a lâmina de novo, porque você já fez a microfissura. Você vai fazer só a saturação e para ver se pegou, se aderiu. Muitas das vezes é a cor que tá errando. Aí você pode também passar a vaselina, que a vaselina ela ajuda a realçar a cor. Outra coisa é o gelinho, que eu gosto muito. Passo um filme e passo o gelo por cima, porque o gelo ele faz uma vasoconstrição e ele faz a tinta grudar ali. Então ele prende a tinta na pele. Isso é muito bom. E ele realça a real cor da tinta no momento, tá? Então, não tava pegando? Faz uma saturaçãozinha, põe um filmezinho por cima, pega o gelinho, igual eu já expliquei várias vezes aqui em vídeo, e passa por cima desse filme, vai passando assim com um paninho, né? Com aquele paninho que eu uso, aquele lencinho, vai passando por cima uns minutinhos. Não deixa paradinho para não queimar e vai passando. Depois tira aquilo. Quando você tirar, você vai ver que na hora realça a cor, tá? O gelo ele faz realçar a cor momentaneamente. Ele é muito bom, muito legal. Ele abraça a tinta. Então ele te mostra muito a realidade que está ali no momento, tá? O que você precisa fazer naquele momento. Outra coisa que, gente, que atrapalha muito a fixação da tinta é você colocar muita vaselina na hora de deslizar a agulha, tá? A vaselina na hora de deslizar a agulha é um sujinho na pele, só para dar uma deslizadinha na agulha. Não é colocar uma quantidade enorme, porque se você colocar uma quantidade muito grande, o que acontece? A vaselina ela vai fazer o papel da tinta. Então ela vai lotar ali o local, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então se ela já lotou o espaço, onde que a tinta vai entrar? Não é mesmo? Então, presta atenção nisso. Quanta quantidade de vaselina que você está colocando? A vaselina, ela tem função de deslizar a agulha, tá? Mas isso é o quê? É uma untadinha na pele. É um sujinho, tá? Não é aquela quantidade para entrar nas microfissuras. Então, repare isso, se não é isso, tá bom? Vamos ver aqui. O que usar na cicatrização? Gente, a cicatrização é algo muito importante para cuidar. Como todo pós, né? Como todo pós, por exemplo, você faz uma cirurgia, o pós, se você não cuida corretamente, você não vai ter o resultado esperado. E a micropigmentação é a mesma coisa. Não adianta o profissional fazer da melhor forma, a melhor técnica, você ir no melhor profissional se você não cuidar corretamente. Então, é muito importante em casa você seguir todos os cuidados que o profissional te pedir. Eu, por exemplo, eu peço
4 dias sem molhar. Eu peço para passar um creme que o cliente leva do meu espaço, que é um creme próprio que eu desenvolvi. Eu, juntamente com a minha farmacêutica, pedi para ela desenvolver um creme apropriado. Por que tem que ser um creme apropriado? Porque nós não estamos tratando simplesmente uma microfissura. Nós estamos tratando uma micropigmentação, que é uma microfissura que tem uma tinta naquele local. Então, ou seja, preciso fechar essa fissura prendendo essa tinta ali. Então, precisa de ser um creme apropriado, de textura seca, com nutrientes cicatrizantes, hidratantes, com propriedades que vai ajudar na fixação dessa tinta. Porque, por exemplo, se eu passo alguma coisa com uma base oleosa, esse pigmento que eu coloquei ali, ele vai ficar meio que dançando nessa pele e vai sair. Então, é muito importante saber o que usar para ter uma boa fixação. E cuidar corretamente. Não molhar é importantíssimo. Por quê? Porque no período cicatricial, a pele ela ainda está ali com aquelas microfissuras, então está meio que fechando. Se você molha muito, ela meio que abre e você expulsa pigmento, então perde em excesso. Arrancar casquinhas. Não deve arrancar casquinhas definitivamente, porque à medida que você arranca, você está arrancando tinta em excesso e vai falhar, com certeza vai dar falhas. Então, não adianta a cliente chegar para o micropigmentador e falar assim, eu cuidei direitinho do jeito que você me falou. Porque a gente, só de bater o olho, a gente sabe se o cliente cuidou direito ou se não cuidou direito. Então, cuide direito da sua micro, porque vai estar aparente pra gente se você cuidou ou não cuidou, tá? E se você quer um resultado perfeito, como eu acredito que sim, é preferível que cuide direito, né? Porque quanto menos retoque, mais natural. Então, o ideal é que a gente faça o menos retoque possível, ok? Então, quando retocar, eu já falei que é em 30 dias, a gente não mexe antes de 30 dias. Antes de 30 dias a gente não mexe na pele por causa do período cicatricial. E é isso. Gente, eu nem sei quanto tempo que eu fiquei aqui. Vocês querem aprender a fazer a técnica de engenharia de fios? Tô achando que eu vou voltar amanhã para ensinar para vocês a engenharia. O que vocês acham? E acho que já tem um tempinho legal que eu tô aqui. Eu vou fazer o seguinte. Amanhã, acho que minha live tá marcada, acho que para 18 horas. 18 horas, acho. Eu posto para vocês aí. E aí eu vou mostrar para vocês a engenharia de fios, o passo a passo, tá? E aí vai ser legal. Eu vou passar para vocês o passo a passo da técnica, tá bom? E aí amanhã a gente tá junto aqui de novo. Tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Gente, obrigada por quem esteve comigo aí, tá? Foi ótimo. Adoro estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. E deixa aí um comentário. O que vocês querem estar sabendo? Qual tema? O que vocês preferem? Para eu voltar a falar mais com vocês. Tá bom? Tamo junto. Até amanhã. Beijo, beijo.